alegria e emoção que a gente está aqui hoje, trazendo o abraço das nossas casas, o Centro Espírita Leão Denis, o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nesse momento de estudo desse texto, meu Deus do céu. É uma honra, né? Estudar um texto de Joana, na casa de Joana, é muita honra ou necessidade demais, né? Com certeza, né? Porque o tema é sobre paciência. Olha, meu Jesus do céu. E para quem é, né, agitadinho, essa coisa toda, para quem às vezes acha, né, e a Joana me ajudou a trabalhar isso, me ajuda. Às vezes a gente acha que a agitação é sinônimo de eficiência e se cobra até do outro essa questão, né? E não é nada disso. Eu já vou começar, já que estamos em família, contando um fato ocorrido na minha casa. Que é assim, né? A gente está em família, a gente compartilha, não há problema algum. Meu marido é da área de arte, né? Então tem umas ideias interessantes. Interessantes. E ele achou, nós moramos numa casa de vila, e ele achou de colocar no quintal piso pérola. Só que a casa do vizinho tem uma mangueira. E é claro que casa, né, local, Tijuca, né, com as frutíferas, mangueira atrai duas situações. Os pássaros, graças a Deus, né, e morcego também, né? E é claro que eles não vão falar assim, qual será o lado da manga que eu vou comer, né? Ou do mamão ou da acerola. É aquela que aparece. E quem é vizinho, e o muro, é claro que não é tão alto, a mangueira de um lado cai do outro, né? A manga do lado cai do outro lado e ela cai. É claro que o animal, ele não compra fruto verde nem próprio, nem com agrotóxico, né? O animal não faz isso, né? Ele consome o fruto perfeito, que é aquele maduro, né? E consumindo do outro lado, ploft, cai em manga. Então a gente inventou não, colocou lá uma regra, que as mulheres às vezes colocam as regras. Quem inventou o piso, que cuide da limpeza. Não há como, né? Não há como, né? Não há por que um outro, né, fazer isso. E aí, alguns de nós, né? Alguns de nós, rapidinho, tranquilamente já tem as coisas, tá tudo no esquema. Mas aí ele desce a escadinha e desce uma escada com um balde. Não sei por que se já tem balde lá embaixo, mas desce com um balde. Daqui a pouco sobe para apanhar um produto. Não sei por que se tem o produto lá embaixo, né? E daqui a pouco desce para descer com o rodo e uma vassoura. E aí aquilo, né? Foi dando um negócio assim estranho, né? Um fluido estranho. E eu falei assim, mas que coisa é essa, meu Deus do céu? No que subiu e desceu já estaria tudo limpo. E aí ele aproveitou o conhecimento artístico, né? E falou assim, eu gostaria de saber se o compasso de valsa é o mesmo do samba. Mas os dois expressam uma música, né? Expressam uma atitude musical. Então, qual é o objetivo? Qual é o alvo? Não é o quintal estar limpo? O tempo que isso vai demorar e como vai ser feito, isso é o processo. E processo é livre-arbítrio de cada um. Foi bom, não foi? Foi bom. Mas é bom, né? Não, são essas pessoas que têm que casar, porque não dá para ser com outra. Para a gente começar a se trabalhar, a se trabalhar. E essa lição da paciência, ela é fantástica e é muito interessante que antes de Ivaldo falar que era de Joana, eu não estava antenada para isso não. Depois, é assim, né? Depois, a gente começa a ver o estilo. E a gente começa a ver mais do que o estilo, o cuidado desse espírito com a nossa saúde mental. É um cuidado. Porque a impaciência, e aí eu já vou colocar uma coisinha aqui, né? Tem que colocar. A impaciência, na verdade, é um transtorno de humor. Tem a ver com uma coisa chamada ansiedade, que é doença. É doença.
Por que eu não reencarno? Porque, interessante, vê se a gente é tão impaciente com a gente mesmo. Será que a gente é tão impaciente? A gente é impaciente com coisas que possam ocorrer conosco. Mas será que eu sou impaciente em ser um espírito melhor? Eu estou tão impaciente para ser igual a Jesus. Né? Né? Estou tão impaciente para exemplificar tudo que os bons espíritos exemplificaram, né? Ainda há pouco se falava da figura de Lívia. Né? Vê se eu fico impaciente para exemplificar a vida doméstica, para exemplificar a renúncia, como Lívia exemplificou. Não, porque eles são fatores internos. E nisso, assim, não. É no meu ritmo. Sou imperfeito ainda, tenho todo o tempo. Mas eu sou impaciente, por exemplo, se eu acabo de sair do salão e cair uma chuva. Aí eu já fico, estragou meu dia. Eu sou impaciente quando eu estou numa fila. E olha a incoerência. Eu sou impaciente com a fila, mas eu acho, eu prego, eu falo que os direitos têm que ser respeitados. Mas se eu puder dar um jeitinho, não é? Sou impaciente quando as coisas não acontecem do meu jeito. E observa, gente, enquanto a reencarnação é um projeto para eu experimentar diferentes jeitos. Vamos pensar Jesus? Jesus conviveu com todos nós. O som está ruim? Não. Jesus conviveu com todos nós. Mas, num âmbito mais particular, menor, ele conviveu com 12 jeitos diferentes. Porque eram 82, né? Os 70 foram para lá para pregar. Aí ele falou assim, alguém mais quer ir? Aí Pedro falou assim, olha a liberdade. Não, senhor, para onde nós iremos lá? Nós. Tu tens a palavra da vida eterna. Então aqueles 12 ficaram. Mas os 12, cada um do jeitinho. Pedro é uma figura riquíssima, riquíssima mesmo. Chefe dos pescadores. Aí, naquele tempo, a pesca era uma atividade lucrativa. Então, Pedro seria aquela classe média, assim, né? Quase alta. Por quê? Era o peixe, os grandes peixes, peixe defumado para a nobreza e para o pessoal, né? Para o povo, sempre aquele peixinho pequenininho. Mas era alguma coisa bem usada. Então, ele era chefe dos pescadores. Então, ele já possuía um elemento seríssimo na nossa reencarnação, que é o poder. Poder é uma coisa muito séria, porque a gente pensa que é o que representa. É interessante, né? Que confusão. A gente perde a própria identidade e fica achando que é o chefe, né? O coordenador, que coisa, né? E desencarna pensando que é isso. E volta na mesa mediúnica reivindicando, né, tudo aquilo que tinha direito, porque era aquele título convencional. Então eu não vejo o encargo, o trabalho que está por trás daquilo. Eu vejo aquilo. E Pedro era naquela situação. A situação de Pedro era tão interessante que Jesus ia para a casa dele. E no judaísmo, a recepção ela atinge determinadas nuances, né? Não se recebe de qualquer jeito. A gente é brasileiro que faz isso, né? E está passando por aqui, acontece isso, né? E aí lembrei de você, aí toca a campainha, aí tudo bem. A gente usa até agora as nossas cozinhas como ponto de recepção, né? Aí já faz ali um suquinho, alguma coisa, senta, conversa, que beleza, beijinho, vai embora. Isso é muito da nossa cultura. Mas dentro do judaísmo, você tem que avisar, por quê? Há toda uma prescrição para a recepção, né? A toalha de linho, né? Os azeites, as águas, as frutas, os grãos, né? As sementes, tudo isso fazia parte do protocolo. Então, se Jesus, com aquele grupo todo, chegasse num lugar que não contemplasse essa situação, ele seria tido como alguém que estava infringindo uma lei. Então, Pedro, na casa de Pedro, por isso Jesus foi fantástico. Curou logo a sogra dele, né? Porque quase sempre o pessoal, assim, uma febre insidiosa, Jesus curou da febre. Porque nessas situações todas, quase sempre o pessoal mais velho dá conta de uma forma muito tranquila.
Então Jesus ia para a casa de Pedro. E Pedro recebia aquelas situações todas. Bem, a mesma mediunidade, sensibilidade de Pedro para dizer a Jesus, num momento fantástico, que Jesus pergunta, não é? Quem diz que eu sou? Interessante, né? Jesus passava por avaliação, ele se permitia ser avaliado, e entendia até o aspecto crítico. Não é muito parecido com a gente, não, né? Ah, mas também a gente é imperfeito, tá tudo bem, né? Mas é isso, né? Jesus perguntava. Dizem que é Moisés, Elias ou algum dos profetas. E aí Jesus vai para Pedro e fala assim, e você? Quem você diz que eu sou? Ah, Senhor, tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo, prometido. E ele fala tudo aquilo. E aí Jesus fala, bem-aventurado és, porque não foi a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Tudo bem. Ali há um tempo, Jesus começa a falar do que ele vai sofrer. Ele vai ser condenado, vai sofrer o abandono completo dos mais amados, e ele vai falando, falando, falando. Quando Jesus fala isso, Pedro fala assim, eu não vou deixar. Olha só, é coisa de chefe, né? Né? Eu não vou deixar, claro. Se eu controlo o peixe, se eu controlo a pesca, se eu controlo o preço, como é que eu vou deixar que o meu amor, o meu mestre, seja morto? Não vou deixar, não. E aí Jesus fala, aparta de mim, Satanás. Essa situação, né? Na hora da condenação de Jesus, está lá Pedro com a espada. E daí você, mas um discípulo não ia andar armado. Olha só, não é espada de esgrima, não, tá? De esgrima, não. Não é aquela espada assim, não é aquele movimento, não. Era um artefato pontudo e afiado, por quê? Não havia asfaltamento, urbanismo naquele momento. Então eles andavam por estradas fazendo algumas trilhas e era necessário desbastar muitas vezes o caminho. Então era um acessório comum, um artefato comum que os homens usavam. Mas naquela hora ele usou o quê? Para tirar a orelha do Malco. E Jesus lá cicatrizou. E a Amélia Rodrigues fala, né? Cicatrizou a orelha, mas não botou a orelha de volta. E aquela situação, ele tinha lá era o estigma dos ladrões, né? Bem, então, Pedro, olha quem Jesus, eu pego essa figura, só a figura de Pedro, para a gente ver que não era fácil. E não era uma pessoa muito fácil, não. Mas foi convivendo com Jesus. Não só convivendo com a figura de Jesus, mas se trabalhando nos ensinamentos que Jesus trazia. Olha que coisa interessante. Porque a gente pode conviver com a Joana. Mas será que a gente está se trabalhando nos ensinamentos que Joana nos traz? É por isso que eu acho os cursos uma coisa fantástica. Eu estou lembrando há muito tempo mesmo, né? Eu já estou aqui há muito tempo. Quantos anos tem a casa, hein? Pois é. Desde 10 anos, já sou um pouquinho antiga aqui, né? Desde do primeiro momento. E eu lembro de certa feita uma jovem virou e falou assim, Deusa, eu estou, né, no estudo de Joana e estou fazendo meu projeto pessoal. Olha que coisa boa. Ainda há pouco eu estava sentada ali lembrando, né? O que é isso? Eu pegar o ensinamento e me trabalhar. E fazer a minha terapia, né? Me psicoterapizar, vamos inventar esse verbo, né? Através daquilo que ela está falando que tem sentido. E aí eu estou falando muita coisa que não está no script, gente, vocês me perdoem, né? Só um parêntese. Aquela série Momentos, eu gosto muito de me trabalhar durante o ano, né? Sempre. E eu estou no Momentos Enriquecedores lendo. E ela fala um texto sobre a morte fantástico. Ela diz assim, ela foi falando, né, da morte com os crepes, a forma como nós ocidentais assim, dramatizamos o fato, ela vem falando sobre tudo isso. Aí tem lá os asteriscos e ela vem na solução, porque ela é assim, ela mostra o cenário, estuda a situação e apresenta uma solução. Isso, para mim, é algo de muita misericórdia. Eu considero isso. E ela coloca em determinado momento assim. Procura pensar, então, na morte sua, na própria morte, ou de alguém querido. Gente.
A primeira vez que eu li, eu falei assim, mas eu não vou mesmo pensar. Mas não vou pensar. Ninguém me obriga, eu tenho livre-arbítrio, não vou pensar na morte de ninguém. Mas já pensei, né? Assim, alguém querido, muito inusitado, é filho, né? E naquele momento, filho único, assim, foi naquele ano, 2000. 2001 eu li novamente. E aí, eu li, né? Falei assim, deixa eu pensar. Aí pensei. Quando eu pensei, gente, mas eu chorei tudo. Chorei muito mesmo. Aí falei assim, mas não vai acontecer, porque Deus sabe o que faz, e eles sabem que eu não estou preparada, então não vai acontecer nada disso. Tudo bem. 2002, novamente li. Aí chorei, interessante. Mas já chorei diferente, né? Eu não falei que Deus não vai fazer isso comigo. Olha só, gente. Eu falei assim, ah, meu Deus, né? Que dor, né? E assim eu fui, né? 2003, novamente, tá doendo. 2004, eu li em abril. E aí falei assim, meu Deus, uma coisa dessa é uma dor muito grande. E fiz uma prece. Em maio, meu filho desencarnou. Pois é. Olha o trabalho, gente. Então, a gratidão que a gente tem nesses espíritos, mas quer dizer que não doeu? Não é isso, não. Mas você vai preparando o seu campo mental para aquilo que seria um trauma, uma dor desestabilizadora, se tornar uma dor, uma prova que faz parte do seu ciclo da reencarnação. E que se o Pai permite que você passe, é que aquilo vai trazer algum crescimento e é o melhor para você e para o outro. Porque esse pai que Joana, enquanto Joana de Cusa, ela teve a fé, olha no Vida Feliz ali, ela teve a fé e entregou a própria vida, entregou a vida do filho. Esse pai, Jesus falou, se o filho pede um pão, você não dará uma pedra. Nem se pede um peixe, você dará uma serpente. Se você que é imperfeito sabe dar bons presentes aos filhos, que dirá o Pai do céu? Meus amigos, o vivenciar isto é fantástico. E é isso que é Pedro, né? Naquele momento, Jesus conviveu, porque Pedro naquele momento era aquele chefe mesmo. Mas quando Jesus desencarna, nós temos a grande beleza, está em Atos dos Apóstolos, relatado por Lucas assim. E onde eles passavam, fossem na cidade ou nas aldeias, colocavam os doentes nas macas ou nos lençóis, porque a sombra de Pedro curava. Gente, sombra não cura nada, não. O que cura é o magnetismo de amor. Então vamos pensar o contato de Pedro com o Evangelho de Jesus causou um movimento tal na sua alma que aquela cera, né, que engessa, aquela cera do orgulho, da vaidade, das ilusões, foi derretendo. E no final ficou o quê? Brilhou sua luz. É aquela vela que a cera derrete, e não sei se vocês já observaram que quanto mais derrete a cera, maior é a chama. Foi isso. Esse movimento com Pedro. E por que eu falei nisso? Para a gente entender a paciência de Jesus. Se Jesus tivesse pensado, investido em Pedro só naquele período, assim, está perdido, não vai dar jeito mesmo, né? Esse quintal não vai ficar limpo mesmo, né? Ih, tá descendo assim, ó, tá muito devagar, que absurdo. Se eu chegar lá, eu faço rápido. É claro, se Jesus fizesse o trabalho, fazia rápido, por quê? Porque ele já sabia. Mas Pedro estava aprendendo a se exercitar naquele aspecto. Olha a paciência de Jesus. Olha a paciência de Jesus com João, que era o jovem, né? Jovem, e sonhando com aquele reino. Mas no final, João se absorve tanto a noção do amor de Jesus, que ele só falava assim, filhinhos, amai uns aos outros. Amai uns aos outros. É uma epístola bem curtinha, mas que fala muito nos efeitos terapêuticos desse amor, da vivência desse amor. E a Joana, ela vai trazendo, porque para alguém falar que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é difícil, né?
E só tem moral para falar quem vivenciou. E ela vivenciou. Porque é impossível a gente ler o texto de Joana de Cusa, que está lá em Boa Nova, no momento que vão para o martírio e que o filho fala, mãe, abjura, quer dizer, nega a fé, né? Abjura por mim que sou teu filho. Gente, se nós colocarmos no nosso coração, nossa vivência, um momento dificílimo que só quem, olha a lição do Vida Feliz, né? Só quem se estabilizou na fé não se desestabiliza diante da súplica de um filho. Porque ela percebia que Jesus é um amor, é um bem maior. E ela mesmo fala, se eu escolher você, nós dois estaremos em situação difícil. Mas se nós escolhermos Jesus, nós estaremos muito bem. E é muito interessante que ela não sente nada, né? Jesus, naquele momento, vem e a conduz. Então, ela diz que a dor é uma bênção que Deus envia nos seus eleitos. E aí vamos ver os efeitos da dor. Tem que botar aqui. Eu vou botar só um. Vou botar só um principal. A dor nos humaniza. Às vezes a gente está achando, né? Se achando e se perdendo. Né? Aquela coisa. Aí acontece uma dor. A partir dali, o ponto de vista em relação à vida muda. Muda. Aquelas críticas que eu fazia, aquela situação que eu me sentia, não, eu sou muito certinho, porque algumas pessoas aqui não. Mas algumas pessoas lá do Leon Denis e do Teresa Haddad vão assim, não, eu sou muito justo, eu gosto de tudo certo e tudo isso, eu não faço com ninguém. Ih, a dor vem. A gente começa a exercitar a empatia, a respeitar o ponto de vista do outro, né? A respeitar e, às vezes, até se condoer com a dor do outro. Isso é progresso moral. Porque no momento em que eu me movimento nesse sentido, eu saio, eu rompo aquelas cadeias do egoísmo em que eu me julgo como única referência da vida e vou passear no território do próximo. E quando eu passei no território do outro, eu me enriqueço, eu me humanizo, eu ganho. Havia um anúncio, uma propaganda de um banco. O banco já até mudou, mas como mudou, só mudou o nome, né? Eu não posso falar dele aqui, porque sendo gravado a gente tem que ter um cuidado danado. Era assim, né? Uma animação. Sai uma pessoa de um canto e uma pessoa de outro. E a vinheta falava assim, se duas pessoas partirem de pontos diferentes para uma troca com pão, quando chegarem no meio do caminho, trocarão e cada uma retornará com um pão. Mas se duas pessoas saírem de dois pontos diferentes com uma ideia, chegando ao meio do caminho e trocando, as duas retornarão com duas ideias. O que tem a ver a dor com isso? No momento em que a gente compartilha a dor, solidariza a dor, né? Com certeza, a experiência da dor do outro vai muitas vezes me fortalecer no momento de passar a minha dor. E a minha dor sendo compartilhada, porque quantas vezes quem vai nos dar a resposta é alguém que a gente nem espera. Quantas vezes o auxílio no momento difícil vem de um ponto, ele vai assim, puxa, eu nunca pensei que fulano fosse capaz disso. Eu agora estou lembrando de uma pessoa, porque aqui não tem, mas no Leon Denis tem gente complicada, no Teresa Haddad também tem, né? Gente complicada. Aí no momento em que meu filho desencarnou, e a gente estava com a notícia, e o centro soube logo, uma pessoa ligou, foi muito interessante, uma pessoa ligou e falou assim, olha, Deus e Heber, se vocês precisarem de qualquer providência, é só ligar para mim. E era uma pessoa tão interessante, sabe? Quando a gente fala interessante, já sabe, né?
uma pessoa complicada, de uma convivência complicada. Mas isso eu nunca esqueci da vida, olha só. E aí, naquele momento, a nossa relação para só mudar, porque a gente tem rótulos, né? O fulano é o complicado, o fulano é o bonzinho, o fulano é o alegre, quando, na verdade, a gente é uma mistura de tudo isso. E aí, naquele momento, eu falei assim, mas é solidária, é altruísta. Não pensou, porque às vezes quando a pessoa não oferece, assim, eu vou oferecer ajuda. Vai que o outro queira, eu, hein? Então eu fico na minha, né? Porque vai, né? Não vou nem, vou ficar na minha tudo isso, né? Então observa, mas a criatura tem uma coisa chamada disponibilidade, acessibilidade. Que coisa boa isso na vida. Então a dor é uma bênção porque ela vai humanizar tanto aquele que está passando pela dor, quanto aquele que se solidariza diante da dor do próximo. E ela continua: não vos aflijais quando sofrerdes, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui nesse mundo para a glória no céu. Então ela já vai falando aqui a questão do progresso, da evolução. Então a dor leva a evolução moral. Essa evolução moral pode ser a mudança do ponto de vista. Nunca pensei que poderia acontecer isso comigo. Pois é. Por que eu nunca pensei? Porque eu não me conheço. Porque se eu me conheço, às vezes todo mundo sabe que aquilo vai acontecer comigo, menos eu. Porque eu não me conheço, eu tenho uma visão distorcida acerca de mim mesma, né? No momento em que a dor vem, Emmanuel nos diz que a doença, né? A enfermidade e a morte são dois grandes niveladores. Por que é? Porque a dor vai doer em todo mundo. Em todo mundo. Independente de nacionalidade, de condição social, de etnia, de nível intelectual, a dor dói sempre. Então nivela. Naquela hora eu vejo que é irmão e é tão interessante que há determinadas situações em que a criatura procura até grupos de compartilhamento, né? Existe isso, né? Existe isso. Por quê? Ah, mas fulano passa a dor igual? Vamos lá. Os trabalhos que existem em relação às compulsões, os grupos anônimos, as irmandades anônimas, são uma prova disso, né? A criatura junta ali e dias difíceis, perto de casa, há um grupo de AAs. E aí, no outro dia, eu vinha de uma reunião social, até uma festa, e naquele domingo vi lá aceso. E a curiosidade da gente é grande, né? E vi uma pessoa saindo, aí eu perguntei assim, interessante, vocês funcionam hoje? Eu falei assim, esses grupos têm que funcionar justamente nos dias em que o chamamento é maior. Então, final de semana, as noitadas, né? É que tem essas reuniões para quê, né? Para a criatura ganhar um ponto de resistência para, retornando à vida social, ela se manter na proposta só por hoje. Uma coisa interessante. E aquele companheiro era um orientador do grupo. Então, alguém, num dia de domingo, naquela hora da noite, quase madrugada, se predispondo a ouvir, né, a estar junto com companheiros, para que eles não entrassem na questão do alcoolismo. Olha que coisa interessante, gente, que beleza. Isso não é humanização? Não é elevação moral? Não é sair do egoísmo para pensar no outro? É isso. Então ela vai dizendo. E o lucro, vamos dizer assim, os louros disso, vai ser na vida material? Não vai ser, não. Os noticiários, eu ainda há pouco saindo de casa, falei até com meu marido assim, parece que a gente está desatualizado há alguns anos, né? Porque o noticiário é a mesma coisa, só muda os nomes, é a mesma. Não é? Gente, eu falo com ele assim, olha, parece que eu estou ouvindo as mesmas coisas. Ele fala assim, não, mas é diferente. Eu falo assim, não tem nada diferente, né? É a mesma coisa ao mesmo tempo. Não se fala em coisa boa. Se fala.
Já pensou que notícia boa? Conseguimos dar caixa de bombom para as crianças. É uma notícia boa. E quanto esse bem estimularia a tantos outros para fazer? Quantos isso bem? Mas não, eles falam as mesmas coisas. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Por quê? Isso vem de... A verdade é essa, né? Se fala disto porque a gente compra. Porque se ninguém comprasse, com certeza não haveria como haver a propaganda e não se, isso extinguiria. Mas o mal ainda vende muito. Por isso, o bem não é aplaudido ainda na terra. Mas na vida espiritual, é o que Jesus falou, brilha a vossa luz. Tem uma lição, Caminho, Verdade e Vida ou Fonte Viva, não sei, podem procurar nos dois que vale a pena. Agora não se procura nos dois não, né? Agora assim, ok Google, né? E aí fala o que tem que falar, agora tá assim, né? Mas o título da lição é Mãos Limpas. E o dito bíblico é assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, Emmanuel vem comentando que, na verdade, não é Paulo que fazia as maravilhas extraordinárias, mas ele faz uma pergunta assim, quanto custou ao apóstolo da gentilidade a limpeza de suas mãos? É trabalho, gente. Então, parece que não é nada, mas naquela hora em que eu me predisponho, né? Eu sempre faço, o dinheiro é importantíssimo, é muito importante mesmo, é necessário, mas é muito interessante a nossa movimentação em termos do outro. O movimento da alma é muito interessante. Um dia desses, eu fui no mercado e aí naquele momento o locutor avisou que um leite, a gente não pode falar, mas é aquele leite desnatado do top de linha, né? Aquele leite assim, né? Estava a um preço muito bom. E eu uso fez por outra aquela. Mas aí naquele momento foi tão... Eu gostei de mim. Porque a gente teve isso, né? Aí, quando fala em saúde e paz, a gente tem que gostar da gente em determinados atos, né? Que também não é só assim, não. Tem umas coisinhas, tem um upgrade aí, né? Na nossa encarnação. Observe, na hora que ele falou o preço, que estava um preço ótimo, é muito bom mesmo, eu imediatamente eu pensei assim, vai ser bom para os idosos da Malé, da obra social, né? Que também recebem lá, se vai ser bom. E eu saí correndo, e a minha corrida, embora eu faça uso, foi pensando nele, aí depois falei assim, ai Jesus, que coisa boa, né? É uma luzinha de um pirilampo, né, gente? É assim, né? Não dura, não demora o tempo todo, não. Naquela hora durou, né? Observa, mas já são situações que a casa espírita, o trabalho voluntário, que foi falado aqui ainda há pouco no curso, vai mobilizando a gente daqui a pouco, e por enquanto a gente já pensa, daqui a pouco vai entrar nesse automatismo do bem. Não haverá mais espaço em nossa mente para o mal. E isso é treinamento, é treinamento. Hoje a uma das caixas de bombom, né? Porque houve uma oferta aí maravilhosa também, né? Boa, né? Aí você vai e compra aquilo. Aí você compra aquilo. Daqui a pouco, a gente já vai pensar um pouquinho mais, né? Vai pensar um pouquinho mais naquilo que agrada, né? Até que a gente vai ganhar um determinado galardão moral para trabalhar nas leis. Nas leis, de acordo com as leis de Deus e a moral cristã, como diz no Livro dos Espíritos, numa sociedade constituída pelos padrões evangélicos, ninguém morrerá de fome. Que beleza, né? Mas para isso, mas aí as pessoas falam assim, o que adianta? O que adianta, né? Você comprar esse leite, comprar esse gênero, essa coisa toda. Não vai matar a fome do mundo. Mas eu não quero matar a fome do mundo, não. Que pelo menos aquele que tome um copo de leite por dia, ele possa ter para tomar. Porque não adianta você mandar a indústria toda para lá, não é isso. A pessoa vai tomar o quê? Um copo de cada vez. Não é isso? E aí ela vai dizendo mais, que a paciência também é caridade. Por isso que eu comecei a falar aquela história que eu vivi em casa. Não é? Você não respeitar o ritmo do outro, é que, graças a Deus, né, o marido é carne de pescoço também, porque tem que ser, né? A lei de Deus foi certinho, né?
Se fosse alguém muito molinho, né? Muito. Que negócio, coitado, eu com tanta boa vontade de fazendo, ele ia entrar numa depressão e não ia fazer. Mas ele, ó, foi papá. Graças a Deus, né? Mas observa, muitas vezes, a gente, pela nossa impaciência, desestimula flores que estão germinando. Para a criança, por exemplo, expressões, aqui ninguém diz, mas aí fora tem gente que fala assim. Você, hein, custa aprender, hein? Se nós, tinha uma música que falava isso, se gente grande soubesse, né, e trouxesse na lembrança o quanto pode ferir o coração de criança, essa expressão, muitas vezes, o espírito passa uma encarnação todinha e não consegue se desvencilhar de uma fala dessa. Você custa a aprender. Você só faz coisa errada, hein? Que criatura desastrada. Olha só. Isso tudo eu falo por quê? Porque eu quero o bem do outro, não. É porque, na verdade, se ele tem um tempo maior para aprender, ele vai ocupar mais o meu tempo. E eu não quero estar gastando o meu tempo com o outro. Também não gasto com ninguém, né? Às vezes não gasto com o outro, fico com a mãozinha ali, né? Não é pra nada. Mas eu tô com muita pressa mesmo, né? Pra ver lá o que eu tenho que ver, não é isso? Você também, hein, é o estabanado. Por quê? Porque quebrou alguma coisa. Porque quebrou coisa. Olha só, quebrou coisa. Coisa, gente. Coisa. E naquele momento, coisa começa a ter mais valor do que gente. Do que espírito filho de Deus. Então, porque aí eu acho que eu tive um grande prejuízo porque uma coisa quebrou. Gente, a gente é muito esquisito, né? Por isso que a nossa Joana, coitadinha, né? Tem que se esforçar e não para de escrever. Não para. Por quê, gente? Pra ver se a gente consegue se localizar, gente. Porque observa, né? O homem, ó, olha só, né? Desperte e seja feliz, né? Vida, desafios e soluções. O homem integral, o ser consciente, né? Autodescobrimento e transtornos existenciais já servia. Já dava muito bem para a gente começar a trabalhar. Mas a gente, né, tem essas esquisitices todas. Aí ela começa até a falar mesmo. Eu estou lendo o dela, Renovação. Ih, tem que apanhar aqui. Não sei onde está minha bolsa, não. Está no chãozinho. Dá licença. É esquisito para quem está filmando, coitadinho, mas que criatura esquisita que some de vez em quando e materializa. Mas isso aqui, ó. Atitude renovada, né? Nesse livro, ela fala até desse hábito das criaturas estimularem o suicídio pela internet. Uma coisa atualíssima, quer dizer, ela tem que falar, no fundo, é uma coisa só, mas ela tem que falar de cada fato para a gente começar o quê? A se libertar, despertar para a vida, a ver o que é que vale a pena na minha vida. Eu tenho que ver isso. Quando eu começo a ver isso, quando eu começo a ter uma meta, a saber que é evolução, eu vou entender assim, então essa dor está chegando para eu entrar no prumo. Essa dor está chegando para me humanizar um pouquinho, porque eu ando muito indiferente. E ela fala, numa outra obra, que a indiferença é pior do que o ódio. Olha só, gente. Porque o ódio eu posso considerar uma reação básica, uma emoção básica, né? E toda vez que ele surge, eu hei de trabalhá-lo, vou fazer alguma coisa, porque ninguém pode odiar o tempo todo, senão vai enfermar e vai desencarnar. Então ele vai incomodar. Agora a indiferença é aquilo que João já falava numa das cartas lá do Apocalipse, não sei de qual é, mas é numa das cartas. Ele fala assim: eu te abomino, porque não és frio nem quente, és morno. Essa situação. Seja o vosso falar se ensina ou não, na fala de Jesus. Então, essa dor veio me tirar da indiferença. E aí ela fala, né, que uma caridade grande é o quê? É de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Deu para entender o noticiário? Eu preciso falar mais um pouquinho. Agora vê, o que a Joana fala, hein? Ela fala que a gente tem que perdoar.
e que tem, né, perdoar aquele que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Será que a gente está vendo o nosso momento social dessa forma? Porque, na verdade, será que a nossa preocupação é com a ética ou com o dinheiro, hein? Fechou parênteses. E vamos lá. E aí ela vem dizendo pra gente, a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil insignificâncias que são como picadas que acabam nos ferindo. E é mesmo, né? E ela entende isso nessa nossa vida de relação, nessa nossa posição de homens do mundo. Ainda há pouco alguém falou, né? É viver no mundo sem ser do mundo. Para a gente é um tanto difícil, porque a nossa identificação com o que é inferior ainda é muito grande, porque a gente não é superior. Então a gente se identifica com essas questões todas. Mas ela vem dizendo, né, que se a gente olhar os deveres e as compensações, e aí é um outro ponto belíssimo, gente. Ela coloca os deveres e as compensações. Porque dever é alguma coisa muito boa? A gente não gosta não, né? Dever tem a ver com disciplina, né? Dever é obrigação moral que a criatura tem. Então, obrigação moral, eu sei que... Acabou. Então, se a gente vê os deveres, né, as consolações, aí a gente acaba dizendo, a gente vai ver que que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Eu gostaria que a gente ficasse com essa frase de Joana. Quando eu penso que as bênçãos são mais numerosas que as dores, o fardo é mais leve. E aí é uma expressão que eu gostaria que ficasse na nossa alma, quando a gente estiver pronto para desistir do bem, desse propósito, vamos começar a enumerar as bênçãos que a gente teve desde o momento em que a gente nasceu. Vamos fazer isso. E com certeza ela fala, coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada vez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes de espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Muita paz para todos nós.